Bom dia a todos, pessoal. A aula de hoje, prometo que vai ser bem curtinha. A aula de sábado, a gente gosta muito de fazer esses aulões, mas sábado é um dia para estudar de manhã e a partir da tarde relaxar, porque senão vocês ficam, quem está estudando pesado aí, entra em parafuso. Então, a aula de hoje é uma aula que eu tenho como intuito, né, minimizar a quantidade de erros que tem no vestibular por conta de defasagem de unidade de medida, que é uma coisa que, teoricamente, a gente tem que aprender lá no ensino fundamental, mas só que a gente vem trazendo essas dificuldades e isso acaba prejudicando muito, tanto em física, quanto em matemática, quanto em química. Muitas questões de matemática, física e química a gente não pode trabalhar exatamente com as unidades que são dadas. Então, a gente tem que aprender a trabalhar com esses sistemas aí. Então, vamos lá. Para começar aqui, galera, eu vou ser bem direto no objetivo da aula, que é trabalhar as principais grandezas, as mais importantes da física, beleza? As grandezas mais importantes, que nós chamamos de grandezas elementares, né? Tem até outras, mas as mais importantes são essas daqui. O que é uma grandeza elementar? É uma grandeza que ela não deriva de outras. Então, por exemplo, quando eu falo tempo, segundo, minuto, hora, o tempo vem de qual grandeza? Não tem. Ele é uma grandeza elementar. Mas ele dá origem a várias outras grandezas. Se você for olhar a medida de força, de energia, de corrente elétrica, todas essas medidas têm a medida de tempo. Então, ela dá base às outras grandezas físicas e ela é uma grandeza elementar. Ela é uma grandeza base, uma grandeza fundamental para o aprendizado em física. Então, essas 5 grandezas aqui são as mais importantes. Praticamente, 95% ou mais das grandezas físicas vão ser derivadas dessas daqui. Comprimento, massa, tempo, temperatura e carga elétrica. Beleza? Basicamente isso. Então, a gente tem um sistema de unidades em física, chamado de Sistema Internacional, que é um sistema muito utilizado em laboratórios de física. Por isso, muitas questões de vestibular trabalham com questões nas unidades desse sistema. Então, é importante que a gente, toda vez que vai trabalhar e toda vez que eu dou aula para vocês de alguma matéria nova, que eu vou apresentar uma nova grandeza física para vocês, eu sempre falo, galera, a unidade tem várias unidades disso aqui, mas a unidade do Sistema Internacional é essa. Por exemplo, quando a gente está estudando física térmica, a gente fala muito de calor como uma forma de energia. Calor pode ser dado em 2 unidades de medida, e múltiplos dela que eu vou falar depois disso, que é o caloria ou joule. Se você pegar até a tabela nutricional de qualquer alimento, você vai ver a energia ou em quilocalorias ou em quilojoules. Ramon, mas você não falou que é caloria ou joule? Sim. Quilocaloria e quilojoule é um múltiplo da caloria e do joule. Eu vou explicar para vocês o que esse quilo representa daqui a pouco. Mas a unidade de energia no Sistema Internacional é o joule. Seja para física térmica, seja para mecânica, seja para eletricidade. É uma unidade que você vai trabalhar nas 3 grandes áreas na física e trabalha até em ondulatória. Até em ondulatória entra essa unidade de medida. Então, sempre vai ter uma unidade específica desse sistema aqui. E a gente, geralmente, quando eu estudei isso, minha professora falava assim, Sistema Internacional é o sistema MKS. E eu ficava, por que isso de MKS? Na verdade, MKS é a abreviação dessas 3 unidades de medida aqui, que são as mais importantes, que vão dar origem a quase todas, que é o metro, o quilograma e o segundo. Metro para medida de comprimento, quilograma para medida de massa e segundo para medida de tempo. Quase todas as unidades das grandezas físicas vão derivar dessas daqui. Então, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber quais são essas unidades principais. Comprimento é metro, massa, quilograma, tempo, segundo, temperatura em Kelvin, carga elétrica em Coulomb. Tem até outras grandezas elementares, mas eu vou especificar nas mais importantes para vocês, as questões de física, que são essas. E como que eu converto de outras unidades para elas, porque isso vai acontecer muito nos vestibulares, entendeu? Por exemplo, se ele me der a massa em grama, como que eu passo para quilograma? Se ele me der a massa em micrograma, como que eu passo para quilograma? Se ele me der o comprimento em milímetro, como que eu passo para metro? Se ele me der o comprimento em quilômetro, como que eu passo para metro? Então, isso vai ser muito importante para a gente fazer aqui, beleza? Então, para a gente começar a botar a mão na massa, eu coloquei aqui
Não todas, mas as principais conversões de unidade de medida de comprimento que nós temos. Percebam que aqui eu botei as medidas de comprimento mais importantes para a física. Quilômetro, decímetro, centímetro, milímetro, decâmetro, quilômetro, decímetro, centímetro, milímetro, decímetro quadrado, centímetro quadrado, decímetro cúbico, centímetro cúbico. Poderia ter botado milímetro cúbico também, mas como a ideia é só dar uma visão geral para vocês, eu coloquei essas daqui. Pessoal, vou tirar a máscara, eu não estou conseguindo respirar direito. Eu acho que a máscara, tinha que ter botado ela para lavar, aí eu estou puxando o ar, não está vindo. Estou ficando sem ar, então eu vou tirar aqui. Vocês estão distantes aí, então... Tomaram vacina também? Tomou, não? Ainda não? Falta um pouco, 17 anos. Você é muito novinho, meu Deus. Vou tirar aqui, cara, que eu não estou conseguindo tirar direito, não. Então, galera, olha só. Vou pegar primeiro aqui quilômetro. Quando eu estava lá na 7ª série, cara, a professora ensinou essa escadinha e isso, tipo, meio que clareou muito as minhas ideias, né? Ela pegou e colocou assim, ó, quilômetro. Aí tem umas unidades aqui que não são muito utilizadas na física, mas são talvez na matemática, não sei, que é o hectômetro e o decâmetro. Aí aqui vem o metro. Aí aqui o centímetro, aqui o decímetro, aqui o centímetro e aqui o milímetro. E ela falava assim, galera, cada degrau que você desce, você está multiplicando por 10. E cada degrau que você sobe, está dividindo por 10. Como assim? Por exemplo, 1 quilômetro. Desci um degrau, tem 10 hectômetros. Desci mais um degrau, tem 100 decâmetros. Desci mais um degrau, tem 1000 metros. Beleza? Então, para passar, por exemplo, de quilômetro para metro, eu desci quantos degraus aqui? 2, 3. Cada degrau que eu desço é um fator multiplicativo de 10. Tudo bem? Então, 10 vezes 10 vezes 10, 1000. Multiplica por 1000. Beleza? Então, por exemplo, eu quero converter todas essas unidades aqui para a medida de comprimento do sistema internacional. Então, eu tenho que passar todas elas para metro. Beleza? Passando todas elas para metro. 1 quilômetro tem quantos metros? 10 vezes 10 vezes 10. O pessoal de casa pode participar também. 1000 metros, não é isso? Só que a gente, geralmente, para facilitar a conta, a gente, quando vai converter, às vezes é melhor você trabalhar com potência de base 10. E qual potência de base 10 que representa 1000? 10 elevado ao cubo. Beleza? Então, para passar de quilômetro para metro, a gente multiplica por 1000 ou por 10 ao cubo, que vai dar no mesmo. Todo mundo entendeu, galera? Tranquilo? Se eu quero passar de metro para decímetro, ou de metro para decímetro, eu vou só multiplicar por 10. Beleza? Só multiplicar por 10. Aí, aqui no caso, eu não vou trabalhar com número assim, não. Vou trabalhar tudo com potência. Porque é melhor você pensar com potência. Ah, Ramon, não gosto. Fica à vontade. Por exemplo, multiplicar por 1000 é só você andar 3 casas. Então, não tem tanto segredo. Mas aqui, eu vou fazer o seguinte. Nessa tabelinha, acho que vai ficar melhor para vocês, a gente colocar como que eu converto daqui para cá e de lá para cá, entendeu? Fazer um vice-versa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar aqui, porque eu quero deixar bem claro isso aqui para vocês, de uma maneira isso aqui até no início servir como uma tabela para vocês consultarem. Depois vocês vão decorar isso daí, entendeu? Então, daqui, eu vou colocar da unidade para metro, beleza? Da unidade para metro. E aqui eu vou colocar de metro para unidade, como que eu volto, entendeu? Como que eu volto. Então, de quilômetro para metro, a gente multiplica por quanto? Por 1000, por 10 ao cubo, não é isso? E de metro para quilômetro? Divide por 1000. Aí que vem uma questão. O que significa, na prática, dividir por 1000? Por exemplo, se eu tenho aqui um valor de 2000 metros. Pô, 2000 metros é mole. 2 quilômetros. Dividir por 1000. Então, se eu divido esse valor de 2000 metros por 1000, eu passo para quilômetro. Beleza?
Só que você também pode pensar em dividir por 1000 com potência de base 10. E o que significa dividir por 1000? Se multiplicar por 1000 significa você multiplicar por 10 ao cubo, dividir por 1000 significa o quê, Cadu? Multiplicar o valor por 10 elevado a menos 3. Então, o expoente negativo, ele significa a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, de quilômetro para metro, eu multiplico por 1000, não é isso? E de metro para quilômetro, eu divido por 1000. Ou faço o quê? Multiplico por 10 a menos 3. Isso é muito importante para a aula de hoje, galera. Nós só vamos trabalhar com potência, porque facilita a vida de vocês. Beleza? Então, multiplico por 1000 ou divido por 1000, que é a mesma coisa aqui. Multiplicar por 10 elevado a menos 3. Tudo bem até aí? Pessoal de casa, alguma dúvida? Fala no chat comigo aí, galera. Tudo bem? Beleza? Aí daqui para cá a gente percebe que de metro para decímetro desceu um degrau. Descer um degrau significa o quê, galera? Descer um degrau significa o quê? Multiplicar por 10, não é isso? Multiplicar por 10. Aqui eu estou passando de decímetro para metro, né? De um valor teoricamente menor para uma unidade menor para uma unidade maior. Então, de decímetro para metro, eu faço o quê? Multiplico por 10 elevado a menos 1. Como assim, Ramon? Se de metro para decímetro nós estamos multiplicando por 10, de decímetro para metro nós vamos fazer o quê? Dividir por 10, que é multiplicar por quanto? 10 elevado a menos 1, beleza? Então, daqui para cá, a gente multiplica por 10 elevado a menos 1, que é a mesma coisa que dividir por 10. Então, 10 a menos 1. E de metro para decímetro? Multiplica por 10. Ou por 10 elevado a 1, tanto faz. Beleza? Centímetro. Centímetro eu desci 2 casas aqui, ó. Então, eu multipliquei por 10 2 vezes, né? Ó, daqui de quilômetro, multipliquei por 10 3 vezes, que é a mesma coisa que multiplicar por 1000. Aqui é a mesma coisa que multiplicar por 100. 10 ao quadrado. E de centímetro para metro, eu vou fazer o quê? Multiplicar por 10 a menos 2, dividir por 100, não é isso? Então, de centímetro passando para metro, multiplico por 10 elevado a menos 2. De metro para centímetro, multiplico por 100, que é 10 ao quadrado. Beleza? Tem que pensar com potência. Vai facilitar para vocês. Metro para milímetro. Descer um degrau, multiplicou por 10. Mais 1 por 10 de novo. Mais 1 por 10 de novo. 10 vezes 10 vezes 10, 1000. Então, de milímetro para metro, eu divido por 1000. Dividir por 1000 é a mesma coisa que fazer o quê? Vezes 10 elevado a menos 3. E de metro para milímetro, vezes 10 elevado ao cubo. Beleza? Agora, o que eu fiz aqui? Coloquei as mesmas dimensões, né? Só que elevado ao quadrado. Por exemplo, 1 quilômetro quadrado tem quantos metros quadrados? Para a física, isso não tem nem tanta validade. Mas para a matemática é importante. 1 quilômetro quadrado tem quantos metros quadrados? Isso é importante. Ó, se eu botar aqui a escadinha de novo, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, centímetro, decímetro, centímetro, milímetro, e vou elevar tudo ao quadrado. O que muda na prática, Ramon? Que a proporção que você trabalha também vai ter que ser quadrada. Ramon, não entendi. Se para passar de quilômetro para metro, nós fizemos o quê? De quilômetro para metro, nós fizemos o quê? Fala para mim aí. Multiplicamos por 1000, não é isso? De quilômetro quadrado para metro quadrado, nós vamos multiplicar por 1000, só que elevado ao quadrado. Entenderam?
Vou repetir. De quilômetro para metro, nós multiplicamos por 10 a 3. Está aqui, ó. Multiplicamos por 10 a 3. De quilômetro quadrado para metro quadrado, nós vamos multiplicar por 10 elevado a 3 ao quadrado. E o que é 10 elevado a 3 ao quadrado? Aprendemos operações com potência de base 10. 10 elevado a 3 ao quadrado é 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 3. Você repete a base, soma o expoente. Vai dar 10 elevado a quanto? 10 elevado a 6. O que é 10 elevado a 6, Ramon? É 1 milhão. Ou seja, 1 quilômetro quadrado tem 1 milhão de metros quadrados. Beleza? Então, você vê que a medida foi elevada ao quadrado. O fator que você usa para converter é elevado ao quadrado também. Na prática é isso. Se de quilômetro para metro eu multiplico por 1000, de quilômetro quadrado por metro quadrado não é área. Eu vou multiplicar por 1000 e por 1000. Ou seja, vou multiplicar por 1 milhão. Então, eu multiplico por 10 a sexta. Todo mundo entendeu isso? Pessoal de casa também? É só elevar a medida ao quadrado. Você pode perceber que toda vez que você... Ó, isso aqui é uma dica importantíssima. Você pode perceber que toda vez que você quer calcular a área de alguma coisa, alguma grandeza vai estar elevada ao quadrado. Se eu quero calcular a área de um quadrado, lado ao quadrado. Se eu quero calcular a área de uma circunferência, π raio ao quadrado, você vai ter o produto de duas medidas de comprimento. Ah, Ramon, mas quando eu quero calcular a área de um retângulo, é só multiplicar a base vezes a altura. Mas a base é medida de comprimento e a altura é medida de comprimento, que vai te dar comprimento ao quadrado quando você multiplica. E a mesma coisa vale para a medida de volume. Quero calcular o volume dessa sala. Eu vou multiplicar comprimento, largura e altura. Se eu multiplico comprimento em metro, largura em metro e altura em metro, vai ficar metro vezes metro vezes metro, que vai dar metro elevado a quê? Ao cubo. Então, volume sempre vai ter comprimento elevado ao cubo. A área sempre vai ter comprimento elevado ao quadrado. Todo mundo entendeu isso, pessoal? Então, é só você pegar o fator de conversão da medida linear e, se for uma medida de área, eleva aquele fator de conversão ao quadrado. Se for uma medida de volume, eleva aquele fator de conversão ao cubo. Entenderam isso ou não? Pessoal de casa, vou explicar de outra maneira. Quero que vocês participem agora. O que nós fizemos para passar de decímetro para metro? Estou esperando vocês responderem. O que nós fizemos para passar de decímetro para metro? Ó, decímetro para metro. O que nós fizemos? Multiplicamos por 10 elevado a menos 1. Dividimos por 10, né? E de metro para decímetro? Multiplicamos por 10. Quando eu passar de decímetro para metro, eu vou, ao invés de dividir por 10, eu vou dividir por quanto? Por 10 ao quadrado, que é quanto? 100. Então, é só você multiplicar aqui, ó, por 10 elevado a menos 2. Você está dividindo o valor por 100. Calma aí, Ramon, não entendi. De decímetro para metro, eu dividi por 10, que é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 1. De decímetro quadrado para metro quadrado, eu vou multiplicar por 10 elevado a menos 1 ao quadrado, que é 10 elevado a menos 2. Galera, quem não entendeu ainda, eu não vou trabalhar com casas decimais, não vou trabalhar com decimais. Eu vou trabalhar com potência. Vocês têm que aprender a pensar como potência. O que significa multiplicar por 10 a menos 2, Cadu? Dividir por 100. Anda 2 casas para a esquerda. O que significa multiplicar por 10 ao cubo? Multiplicar por 1000. Anda 2 casas para a direita. 3 casas para a direita, entendeu? Então, olha só. Para passar de decímetro para metro, a gente multiplicou por 10 a menos 1. Para passar de decímetro quadrado para metro quadrado, nós vamos multiplicar por 10 a menos 1 ao quadrado, que é 10 a menos 2. E o contrário. De metro para decímetro, multiplicamos por 10. De metro quadrado para decímetro quadrado, vamos multiplicar por quanto? Por 100, 10 ao quadrado. E centímetro, Ramon?
De metro para centímetro, nós não multiplicamos por 100, por 10 ao quadrado? De metro quadrado para centímetro quadrado, nós vamos multiplicar por 10 ao quadrado, que vai dar quanto? 10 à quarta. E aqui, 10 elevado a menos 4. Então, se você parar para analisar, vou dar uma dica para vocês. Ó. Vou apagar essa linha aqui rapidinho. A conversão de decímetro e decímetro quadrado é o fator elevado ao quadrado. Qual o fator aqui? 10 a menos 1 elevado ao quadrado, 10 a menos 2. Qual o fator aqui? De metro para decímetro? 10 elevado a 1 elevado ao quadrado, 10 ao quadrado. Aqui, de centímetro, também vai ser o fator elevado ao quadrado. Simples assim. Ramon, e se for cúbica? Vamos lá. Quilômetro cúbico. E aqui segue. Ao cubo, decâmetro ao cubo, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. É a mesma coisa, só que agora a proporção vai ser elevada ao cubo. Você vai pegar o mesmo fator que você multiplicou aqui e elevar ao cubo. Então, por exemplo, o que é um quilômetro cúbico em metro cúbico? 1 quilômetro tem quantos metros? 10 ao cubo. Eleva 10 ao cubo ao cubo. Você vai repetir a base e multiplicar o expoente. Vai dar 10 à nona. 10 elevado a 9 é bilhão. Então, 1 quilômetro cúbico tem 1 bilhão de metros cúbicos. 1 quilômetro cúbico tem 1 bilhão de metros cúbicos. O que é 1000 elevado ao cubo. É só você pegar o fator que você usa para converter de quilômetro para metro e elevar ele ao cubo. Então, vamos lá. Para a gente ser mais rápido agora, para não ficar uma coisa muito chata. Mais do que já está. De decímetro para decímetro cúbico, eu tenho que pensar o seguinte: o fator aqui é elevado ao cubo. Então, olha só, de decímetro para metro, dividir por 10. De decímetro cúbico para metro cúbico, eu divido por quanto? Divido por 1000, que é multiplicar por 10 a menos 3. Decímetro cúbico para metro cúbico, divide por 1000. E metro cúbico para decímetro cúbico? Multiplica por 1000. Então, é o fator elevado ao cubo. Se para passar de metro para decímetro a gente multiplica por 10, de metro cúbico para decímetro cúbico multiplica por 1000, porque é ao cubo. 10 ao cubo dá 1000. E centímetro? Se para passar de centímetro para metro a gente dividiu por 100, multiplicou por 10 a menos 2, para passar de centímetro cúbico para metro cúbico, nós vamos pegar esse 10 a menos 2 e levar ao cubo. Dá 10 elevado a quanto? Menos 6. De metro para centímetro, multiplica por 100. De metro cúbico para centímetro cúbico, multiplica por 100 ao cubo, que vai dar 10 elevado a quanto? 10 elevado a sexta. Então, é só fazer isso aqui, galera. É o fator elevado ao quadrado para quando a medida é diária e o fator elevado ao cubo para quando a medida é de volume. Dúvidas? Isso é muito importante, cara. Sabe por quê? Em física, a gente usa muito uma transformação que é assim, ó. A gente usa muito uma transformação em física que é essa aqui, ó. Tem uma diferença entre medida de volume e medida de capacidade. O Ronaldo fala isso com vocês, já está falando com vocês na turma mais avançada e vai falar com vocês na turma mais nova, né? Volume é metro cúbico, centímetro cúbico. Capacidade é quando você converte essas medidas para litro. E o fator de conversão é que 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro de capacidade. Então, na verdade, se você pega uma garrafa de 1 litro, ela tem uma capacidade de armazenamento. Na verdade, se você pega uma garrafa de 1 decímetro cúbico,
ela tem uma capacidade de armazenar 1 litro de qualquer fluido. Entendeu? Então, se eu peguei uma garrafa com 1 decímetro cúbico, na verdade, ela tem 1 litro. É uma conversão que a gente tem. Então, por exemplo, ó, é muito comum a gente ter que transformar ou de litro para centímetro cúbico, ou de metro cúbico para litro. Mas, na verdade, esse litro é o quê? Decímetro cúbico. Então, às vezes, o aluno fala assim, Ramon, tem maior dificuldade de transformar de metro cúbico para litro. Não, você não esquece litro. Você vai transformar para decímetro cúbico, é a mesma coisa. Então, como que eu passo de metro cúbico para decímetro cúbico? Multiplica por quanto? De metro para decímetro cúbico, multiplica por quanto? Metro cúbico para decímetro cúbico, multiplica por 1000. Ou seja, 1 metro cúbico tem quantos decímetros cúbicos? 1000. Tem quantos litros? 1000 litros. Então, se eu pegar uma caixa d'água com 1 metro cúbico, ela vai ter uma capacidade de 1000 litros de água. Todo mundo entendeu isso? Beleza, galera? Então, esse fator aqui faz a gente converter qualquer medida de volume para capacidade. Capacidade é litro. Beleza? Então, 1 metro cúbico tem 1000 litros. Porque 1 metro cúbico tem 1000 decímetros cúbicos. Então, vou anotar isso aqui para vocês. 1 metro cúbico tem 1000 litros, 1000 decímetros cúbicos. 1 litro tem 1 metro dividido por 1000, né? Operação inversa, ou 10 a menos 3 metros cúbicos. Beleza? Expoente negativo é a mesma coisa que dividir. Então, se daqui para cá eu multiplico por 1000, o contrário, divido por 1000. Beleza? Tudo bem, pessoal? Todo mundo entendeu isso? Alguém quer perguntar alguma coisa? Outra medida também que a gente faz muito em física. Olha só que legal, como é que as coisas vão ficando fáceis. Se eu pego a medida de... Depois eu apago aqui. Se eu pego a medida de 1 litro, tem 1 decímetro cúbico, não é isso? De decímetro para centímetro, olha só como é que as coisas vão clareando para a gente. De decímetro e centímetro estão separados por um fator de quanto? De 10, não é isso? Sim ou não? Decímetro para centímetro multiplica por 10, centímetro para decímetro divide por 10, que é multiplicar por 10 elevado a menos 1. Beleza? Fator de 10. Decímetro, centímetro, fator de 10. Eu tenho que perguntar isso agora, vocês têm que saber responder. Se decímetro para centímetro estão separados por um fator de 10, decímetro cúbico para centímetro cúbico está separado por um fator de quanto? 1000. 10 ao cubo. Tudo bem? Então, pensa comigo. 1 litro, 1 decímetro cúbico. 1 decímetro, quantos centímetros? 10 centímetros. Né? Sim ou não? Estão comigo ou não? 1 decímetro ao cubo, 10 ao cubo centímetros cúbicos. Então, 1 litro não é 1 decímetro cúbico? 1 litro tem o quê? 1000 centímetros cúbicos. 1 litro não tem 1000 ml? Então, você vai chegar aqui, 1 ml, 1 mililitro é igual a 1 centímetro cúbico. Outra coisa importante também, ajuda muita gente, principalmente nas questões de química. 1 litro tem 1000 centímetros cúbicos. Então, cada ml que tem dentro do litro tem 1 centímetro cúbico. E você faz tirando tudo dessa ideia aqui. Entendeu? Eu vejo muita gente com essa dificuldade. E o que acontece? Ó, se eu pensar, por exemplo, olha só, uma coisa importante. Vamos pensar numa circunferência. Beleza? Vamos pensar numa circunferência. Show? Eu tenho uma circunferência aqui. O comprimento dela é uma medida linear. Como que eu calculo o comprimento de uma circunferência? 2πr. R é o quê? R é o raio. Então, sempre que eu pensar em comprimento, tá muito difícil, galera? Fala a verdade. Tá não? Pessoal de casa, vocês estão tendo muita dificuldade de acompanhar ou tá entendendo tranquilo? Tá confuso? Tá como? Fala para mim.
Tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá dando para acompanhar direitinho? Então, vamos pensar o seguinte. Comprimento da circunferência é uma medida linear. Ramon, o que é o comprimento de uma circunferência? Imagina eu pegar alguma coisa maleável, tipo um bambolê. Vamos pensar um bambolê, é uma coisa que todo mundo sabe o que é, aquele negócio que bota no sul fica girando, né? Imagina você pegar um bambolê de plástico, cortar ele e esticar. Ele não vai ter um comprimento? Esse comprimento é calculado dessa forma aqui. 2π vezes o raio. Esse 2π vem de quê? Vem que se você está pegando o comprimento total da circunferência, você tem um giro de 360 graus, ou em radiando, 2π radiando. Então, se você multiplica o ângulo pela medida do raio, você acha o comprimento. Que aí vamos parar que muita gente chega, aluno bom, cara, aluno bom, aluno que está estudando para vestibular puxado, e ele não sabe. Olha só, vamos pensar por lógica. O que eu estou fazendo para achar o comprimento da circunferência? Pegando o ângulo, enradiando, 300, todo mundo sabe que 360 graus é igual a 2π radiando? É só uma medida diferente. E eu pego o ângulo enradiando e multiplico pelo raio. Como que eu faço para calcular esse arco, só esse pedaço aqui de 120 graus? Você pega esse ângulo enradiando e multiplica pelo raio. Então, esse pedaço aqui, ó, ele é calculado de que forma? Para passar... Pensa o seguinte, 360 graus não é 2π? 120 não é 1/3 de 360? Então, ele vai ser 1/3 de 2π. Então, para calcular esse pedaço aqui, só esse comprimento aqui, eu pego o ângulo enradiando, que é o quê? 2π sobre 3 e multiplico pelo raio. É sempre assim. Para calcular o comprimento de qualquer seção circular, seção é área, né? Para calcular o comprimento de qualquer trecho da circunferência, é só você pegar o ângulo e multiplicar pelo raio. Muita gente não sabe isso. Mas o cara sabe que o comprimento é 2πr. É só você levar na lógica. Se 2π é o ângulo irradiando, qualquer ângulo irradiando multiplicado pelo raio vai te dar o comprimento daquele ângulo ali. Beleza? Todo mundo entendeu isso? Mas vamos voltar para cá. O que eu quero explicar para vocês? E isso aqui é muito importante tanto para física quanto para matemática. Olha só. Imagina que eu tenho uma circunferência aqui, de raio R. Temos uma circunferência de raio R aqui. Beleza? Temos uma circunferência de raio R. Comprimento, como que eu calculo? 2π vezes R. Pessoal da turma nova, o Ronaldo vai trabalhar isso aí em geometria plana, trigonometria, sei lá onde é que trabalha essa merda. Beleza. Se eu quiser calcular área, πr ao quadrado. E se ao invés de uma circunferência, eu tiver uma esfera? O que muda? Que eu posso calcular volume, não é isso? 4/3 de πr ao cubo. Eu não quero que vocês se preocupem com a fórmula, não, que o Ronaldo vai ensinar isso para vocês, se não já está ensinando. Não sei se você já trabalhou isso na turma mais avançada. Eu quero que você pense o seguinte: o que determina a unidade de medida dessas três coisas aqui? O raio. Muito bem, Cadu. Aqui o raio está com dimensão o quê? Linear. Aqui o raio está com dimensão o quê? Quadrada. Aqui o raio está com dimensão o quê? Cúbica. Então vamos pensar a primeira coisa que eu quero que vocês aprendam. Aqui eu botei quadrado, foi mal. Desculpa, foi um pequeno deslize. Então, assim eu calculo o comprimento da circunferência, área e volume de uma esfera, por exemplo. Né? Não é a área da esfera, não. Estou pensando na circunferência. Só para dar um exemplo para vocês. Se eu usar como medida de raio metro, comprimento vai ser dado em metro, área, metro quadrado, volume. Se eu usar centímetro, comprimento, centímetro, área, centímetro quadrado, volume. Entendeu? Então, quem vai determinar a dimensão é o raio, porque ele é a medida de comprimento desses caras. Isso aqui é constante
Isso aqui é constante e isso aqui é constante. Não vai ter unidade de medida. Na verdade, até tem radiando, mas quando se multiplica por comprimento, a unidade some. Entendeu? Outra coisa importante que a gente pode analisar. Estão prestando atenção mesmo, galera? Estão aprendendo direitinho? Se eu dobro o raio, o que eu faço com o comprimento de uma circunferência? Dobra. Muito bem. Se eu dobro o raio, o que eu faço com uma área de um círculo? Eu dobro ela ao quadrado. O que é dobrar ao quadrado? Multiplicar por 4. Se eu triplico o raio, eu triplico o comprimento. Eu triplico a área? Não, eu triplico ao quadrado. O que é triplicar ao quadrado? É só você pegar 3 e elevar ao quadrado que você encontra o fator. Então, olha só. Se vocês entenderem isso, vocês vão acertar muita questão que vocês erravam antes. Presta atenção. Se eu dobro o raio, o comprimento da circunferência faz o quê? Dobra. A área da circunferência, se eu dobro o raio? Quadriplica. E o volume? Pessoal de casa. 2 ao cubo, galera. Se eu dobro o raio de uma esfera, o volume dela vai multiplicar por 2 ao cubo. Quanto que é 2 ao cubo? 2 vezes 2 vezes 2 dá quanto? 8. Então, o volume dela aumenta 8 vezes. Se eu dobro o raio de uma esfera, o seu volume vai dobrar ao cubo. Dobrar ao cubo é aumentar 8 vezes. Então, olha só. Dobrei o raio de uma circunferência, o comprimento dela dobra. Dobrei o raio de uma circunferência, a área dela quadruplica, 2 ao quadrado. Dobrei o raio de uma esfera, o volume dela aumenta 8 vezes, 2 ao cubo. Tripliquei o raio de uma circunferência, o comprimento dela faz o quê? Triplica, porque a proporção é linear. Tripliquei o raio de uma circunferência, a área dela faz o quê? 3 ao quadrado. Aumenta quantas vezes? 9 vezes. Tripliquei o raio de uma esfera. O volume dela vai aumentar 3 ao cubo. 3 ao cubo é quanto? 27 vezes. Rapaz, uma pessoa que está prestando vestibular, uma prova do Enem, se ela souber isso, ela mata muita questão de matemática sem fazer conta. E não é possível que isso seja tão difícil, cara. É porque a galera não presta atenção na porra da aula, porque todo professor de matemática, todo professor de física fala isso. Proporção linear, proporção quadrática, proporção cúbica. Se eu mexo no raio de uma esfera, tudo que eu fizer no raio vai ser elevado ao cubo para o volume. Então, se eu aumentar o raio 4 vezes da esfera, o volume dela vai aumentar 4 ao cubo. 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64 vezes. Se eu quadruplicar o raio de uma esfera, se eu reduzir o raio de uma esfera à metade, o que acontece com o volume dela? Vai cair a metade ao cubo. 1/2 ao cubo dá quanto? 1/2 elevado ao cubo vai dar 1/8. Divide por 8. Porra, não é possível que seja tão difícil, cara. E chega na prova do Enem, cai esses troços ridículos e o cara perde um tempão fazendo conta. Na física e na matemática, entender como que as grandezas se comportam é fundamental para um desempenho bom na prova. Se elas se comportam de forma linear, se elas se comportam de maneira inversa, se elas se comportam com a proporção quadrada. Quer ver um exemplo? Daqui a pouco a gente vai estar estudando. Quando eu estudo com vocês a parte de lei de Coulomb, ou força elétrica, né? A gente cai numa relação assim, ó. Mas vamos ver daqui a pouco. Força gravitacional, ó, vale para duas coisas. A lei de Coulomb, que determina a força de interação entre duas cargas elétricas, não sei se vocês vão lembrar da fórmula, mas ela é assim, ó. F é igual a K vezes o produto das cargas dividido pela distância ao quadrado. Nós vamos dar isso daqui a pouco. Nós vamos dar também uma relação que é muito parecida, que é para a força gravitacional. Gzão, produto das massas, quadrado da distância. O que acontece com a força entre duas cargas ou entre dois planetas
se a distância entre eles for dobrada? Isso é perguntado direto em vestibular. Um aluno meu que erra isso, eu não quero nem ver ele no outro ano. Não pode errar isso, cara. Se você está errando essas coisas, você tem que se cobrar. É o que eu falo. Falta muito também da galera, a galera reclama pra caralho. Mas falta muito da galera uma cobrança própria. Porra, eu tenho que ir para a aula concentrado. Porque o professor vai falar tudo que vai cair no vestibular. Galera, tudo que vai cair na prova de física do Enem, eu acredito que eu vou falar aqui. Pelo menos nos últimos 3 anos, tudo que eu falei caiu. Tudo que o Ronaldo falou caiu. Você não pode admitir que uma matéria que você estudou, né? Que você assistiu a aula, você erra ela no vestibular. Você tem que se cobrar disso. Se essa cobrança não for interna, vocês não vão ter sucesso na caminhada de vocês. Isso aí, cara, é uma parada que eu sempre fiz. Eu não admito eu errar uma questão que eu estudei. Eu sempre pensei assim, cara, se eu errar uma questão dessa aqui, todo mundo vai errar. Porque eu estudei pra caralho. E por isso que praticamente todos os concursos que eu fiz até hoje eu passei. Porque eu não admito errar coisa fácil. Então, por exemplo, Ramon, isso é fácil? Eu garanto para vocês que 90% das pessoas que vão fazer o Enem não sabem o que acontece aqui. Se eu dobrar o cara que está no denominador, primeira coisa, ele está elevado ao quadrado. Então, a proporção aqui vai ser 4. 2 ao quadrado, 4. Beleza? Só que vai ser direta ou inversa? Inversa. Então, se eu dobro a distância, a força diminui quantas vezes? Não é possível que seja difícil, cara. Não é possível que o cara fale, Ramon, isso é muito difícil, eu não consigo aprender. Se eu triplicar a distância, aqui o fator vai ser 3 ao quadrado, que é quanto? Mas vai aumentar ou vai diminuir? Diminuir, porque a proporção é inversa. Então aqui vai ser o quê? É possível que isso seja difícil, cara. É só você pensar. Primeiro, aqui não está ao quadrado? Então a proporção que eu fizer com esse cara vai ter que ser levada ao quadrado. Quadrado de 3. 9. Quadrado de 2. Só que aí eu tenho que ver se a proporção é direta ou inversa. Nesse caso aqui, a proporção é o quê? Inversa. Enquanto um aumenta, o outro faz o quê? Porra, bicho, se você falar que isso é difícil, cara, não é difícil. Agora, o problema é que o cara vem para a aula, eu estou dando aula, ele está com a cabeça lá na puta que pariu. Aí depois ele fala, nossa, que troço difícil. Não é, cara. Não é difícil. E eu falo para vocês, juro por Deus, metade da prova do Enem é isso aqui. Metade da prova do Enem de matemática é isso aqui. Quando eu falo isso para os alunos, eles não acreditam. Ramon, mentira sua. Prova do Enem é muito mais difícil que isso. Cara, não é. Não é. Se você pegar muitas questões do Enem, você resolve por proporção. Se você procurar na internet, digitar assim, o que mais cai de matemática no Enem? Pode vir como grandezas proporcionais, que é isso aqui. Você entender como que uma varia com a outra. Grandezas proporcionais, proporção. É isso que mais cai no Enem. Nos últimos anos aí, se você pegar 600 questões de matemática, 200 questões de matemática foram isso. E isso cai em física também. Por exemplo, vou dar outro exemplo para vocês de física. Energia cinética é igual a mv² sobre 2. Se um corpo, mantendo sua massa, dobra a velocidade, o que acontece com a sua energia? Vai aumentar 4 vezes. O que eu faço com esse cara aqui, eu tenho que elevar ao quadrado para fazer com esse. Entendeu? Se eu dobro sua velocidade, se eu quadruplicar a sua velocidade, a energia cinética aumenta 16 vezes. Porra, bicho. O cara vai para o vestibular sem saber isso. Aí é foda. Aí ele quer passar como? Porque não é possível, cara, que você fala, Ramon, isso é impossível de aprender. Não é, bicho. Agora, toda vez que você olhar para uma fórmula agora, a partir de hoje, você tem que ver quem são as variáveis e como que elas se comportam. Isso que é importante. Espera aí, quem são as variáveis desse sistema? Essa e essa. Elas se comportam de forma direta, de forma inversa, de forma quadrática, de forma cúbica. Quando você começa a ter esse olhar, a física que você achava que era difícil pra cacete, começa a ficar muito mais fácil. Mas é o que eu falo para vocês, uma aula importante dessa pra caramba. Nós temos 12 pessoas assistindo de 125 alunos. 10% é os que são os que passam para o vestibular.
Entendeu? Porque, irmão, mas é sábado. Uns realmente têm outros compromissos, têm outras aulas, outros estão dormindo. Isso eu já sei. Olha quanta coisa que eu estou falando aqui. E, bicho, eu tenho certeza que vocês vão encontrar isso no Enem. Ele vai te dar uma relação matemática e você tem que saber a proporção de um com o outro. Isso é muito importante, cara. Entendeu? Então, tipo assim, você começa, a partir do momento que você tem essa noção, você começa a ver que a física e a matemática, elas são muito mais fáceis do que você criou na sua cabeça. A maior parte das questões de matemática e física, de vestibular e de Enem, cerca de 50 a 55% delas, elas só querem que vocês saibam como que as grandezas se relacionam. Eu estava fazendo uma questão esses dias com os alunos, né? Eu dei um exemplo que era o seguinte. Eu falei o seguinte. É uma matéria que alguns de vocês ainda não estudaram, mas quem já estudou vai lembrar. Era um brinquedinho, eu fiz o exemplo para eles, estava tentando explicar isso para eles, né? Mas ensino médio é foda. Quase ninguém presta atenção na gente no ensino médio para depois pagar a gente para estudar de novo no cursinho, infelizmente, né? Porque eu falo com eles, se vocês prestarem atenção em mim aqui, vocês precisam pagar para fazer aula comigo depois, porque a mesma aula que eu dou nas escolas, eu dou no meu curso. Só que no colégio eles só querem putaria. E depois que eles veem que o negócio é sério, caralho, não estudei porra nenhuma, vou ter que correr atrás. Infelizmente é assim. Eu estava dando exemplo para eles que eu sempre faço. Tipo assim, imagina que eu tenho um brinquedo de mola, que eu uso uma mola para jogar uma bolinha para o alto, né? Aí eu tenho uma transformação de energia envolvida aqui. Eu não sei se vocês já estudaram quais formas de energia que são, mas uma a gente chama de energia potencial elástica, que está aqui na mola, que a mola é deformada a uma distância x. Aí ela vai dar energia cinética, ela vai transferir velocidade para a bola, mas toda vez que eu tenho uma transformação de energia, eu só me preocupo com o início e com o final. E aqui ela vai ter uma energia potencial gravitacional relacionada a essa altura aqui. Então, apesar de alguns de vocês não terem estudado isso ainda, com certeza vocês já viram essas fórmulas aqui na escola. Energia potencial elástica é igual a K vezes x ao quadrado sobre 2, onde esse K é uma constante da mola e esse x é a deformação elástica que a mola sofreu. Aí o corpo adquire energia potencial gravitacional, que é massa vezes gravidade vezes altura. Alguns alunos mais criteriosos falam, Ramon, mas teve energia cinética também? Teve, mas eu estou me preocupando com o início e com o final. Era uma questão do vestibular antigo da FMC e falava assim, um corpo sofre uma deformação de 1 centímetro e alcança uma altura, a mola sofre uma deformação de 1 centímetro e alcança uma altura de 1,5 metros. Se essa deformação for para 2 centímetros, qual será a altura alcançada? O que acontece? Muita gente, se cair isso aqui no Enem, vai fazer por regra de 3 e vai se fuder. Por que vai se fuder? Porque a deformação está elevada a quê? Ao quadrado. Então, qual é a ideia dessa questão? Ele tem uma forma de energia aqui que foi transformada em outra aqui, não é isso? Transformação de energia, um dos assuntos mais importantes do Enem. Qual a energia que ele tem aqui? Potencial elástica, Kx ao quadrado sobre 2. Qual a energia que ele tem aqui? Potencial gravitacional, mgh. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Ele não mudou a mola, então você não vai analisar o K. Esse 2 é uma constante, então você não vai interferir em nada. Ele não mudou a massa e nem mudou de planeta, continua com a mesma gravidade. Qual a relação que nós temos entre a altura alcançada pelo corpo e a deformação elástica sofrida pela mola? É linear? É linear? Então não posso ir por regra de 3. Qual é a proporção? Quadrática. O que eu fiz com o x? Multipliquei por quanto? Por 2, não é isso? A altura eu tenho que multiplicar por 2 ao quadrado, porque o x está quadrado. Então, qual é a resposta da questão? 1,5 vezes 4, 6 metros. Bota a questão dessa no Enem e bota como opção 3 metros, que 95% vai marcar 3.
Então, tipo assim, quando eu falo para a galera que matemática e física nos vestibulares, mais de 50%, até 60% das questões são isso aqui, que o cara tem que ter conhecimento da fórmula e da proporção entre as grandezas, o cara não acredita. As provas que vocês vão fazer são mais fáceis do que vocês pensam. Eu preciso saber o caminho que eu tenho que usar para elas. Boa parte das questões vocês vão encontrar lá no dia 28 de novembro e em outras provas que vocês vão fazer isso aqui. Entendeu? Então, é muito importante entender proporção. Expliquei para vocês uma proporção inversa, que era aquelas fórmulas de física, agora expliquei uma proporção direta, mas ambas não eram lineares. Beleza? Ambas não eram lineares. E matemática usa-se muito proporção cúbica. Física você não tem quase grandeza elevada ao cubo, matemática tem. Quando você entra em geometria espacial, você, como o Ronaldo está vendo isso com vocês, da turma mais avançada, você começa a trabalhar muita grandeza na proporção cúbica. Exatamente por isso aqui. Ó. Entendeu? Física trabalha muito com proporção linear e proporção quadrática, direto ou inversa. Entendeu? Ah, mas, por exemplo, em relação seno, aí já é um outro tipo de proporção. A relação senoide-cossenoide, ela não é também linear. Ela também não é linear. Mas eu tendo valores do seno e do cosseno, eu sei a proporção. Entendeu? Por exemplo, quando eu dobro o ângulo, eu dobro o valor do seno dele? Não. Não dobro. Aí eu tenho que saber quais são os valores para poder saber qual vai ser a proporção. Por exemplo, seno de 30, seno de 60. Seno de 30, 1/2. Seno de 60, raiz de 3/2. Não dobrou. Eu dobrei o ângulo, mas a função seno não dobra. Então, eu conhecendo, cara, vai ficando tudo muito mais fácil. Então, beleza, galera. Falamos das medidas de comprimento, aproveitei desse feedback para vocês, que vai ajudar muito vocês. Vocês estão concentrados na aula e com certeza vão aproveitar muito esse feedback. Vamos falar das medidas de tempo. Tempo, galera, pode ser medido em diversas unidades. As principais são essas daqui. Né? O que eu preciso saber sobre tempo? Como a unidade base de tempo do Sistema Internacional é o segundo, né? Eu preciso saber o seguinte, 1 minuto tem o quê? 60 segundos, não é isso? 1 hora tem 60 minutos. Como cada minuto tem 60 segundos, 1 hora tem o quê? 60 vezes 60, que vai dar 3.600 segundos. Um dia vai ser 3.600 vezes 24. Né? O dia não tem 24 horas? Então, um dia tem quantos segundos? 3.600 vezes 24. Faz a conta aí e me fala. Bora? R$ 86.400 segundos. Vezes 365, você vai encontrar quantos segundos tem em um ano. 31 milhões. 3 milhões é 10 a sexta. 31 milhões é 3 vezes 10 a 7, aproximadamente, segundos. Então, tá aqui, ó. Um ano, 1 minuto. 60. 1 hora, 3.600. Um dia, 86.400. Um ano, 7. Pronto. Só isso. Tempo é muito fácil. Massa. A medida de massa, né? A mais importante para a gente é o quilograma. Não é isso? Quilograma é mais importante para a gente. Então, 1 quilograma, o K representa que a grandeza física está multiplicada por quanto? Por 1.000. Então, tem 1.000 gramas. Né? 1 quilograma tem 1.000 gramas. Então, ó, de quilograma para grama, multiplica por 1.000, de grama para quilograma, divide por 1.000, que é a mesma coisa que multiplicar por quanto? Por 10 elevado a menos 3. Então, isso aqui são as principais unidades da física. Beleza? Como eu converto as principais unidades da física. Alguém quer perguntar alguma coisa? Falei.
Eu vou falar para vocês deles agora. Eu vou falar deles para vocês agora. Geralmente, a maior parte das questões trabalham com isso daí. Mas pode acontecer de trabalhar outros também. Então, não avisa não. Por isso que eu vou falar para vocês agora. Vou falar para vocês agora disso. Vou apagar aqui. Não vou... Pode falar? Para passar de vocês. Para aceleração, por exemplo, no quadrado, vai? Não. Vou mostrar para vocês agora. Vou mostrar para vocês agora aqui. Primeiro, a gente falou um pouco de conversão de unidade de medida, né? Para a gente matar isso logo que o Cadu falou, vamos falar dos prefixos. Na física, utilizam-se muito prefixos que indicam uma proporção maior ou menor de uma determinada grandeza física. Esses prefixos, os mais importantes, são, para valores grandes, quilo, mega, giga, tera. Já tem grandeza física, até trabalhando no Fenton, já, mas quando cai o Fenton, eles dão o valor. Esse aqui tem que saber. O quilo indica que a grandeza está multiplicada por 1000. 1 quilômetro, 1000 metros. 1 quilograma, 1000 gramas. 1 quilohertz, 1000 hertz. O mega indica que está multiplicada por 1 milhão, que é 10 à sexta. 1 mega, isso aqui é importante, 1 mega tem 1000 quilos. Então, por exemplo, se eu tiver 1 megawatt de potência, eu tenho 1000 quilowatts, beleza? 900 megawatts, 900 mil quilowatts. 900 quilowatts, perdão. Não, 900 megawatts, 900 mil quilowatts. O giga representa 10 a nona. 1 gigahertz de frequência. A mesma coisa. O giga, 1000 mega. E o tera... Então, a proporção que eu tenho de um para outro aqui é de 1000. Esse cara vezes 1000. Esse cara vezes 1000. Não repete a base, soma o expoente? Esse cara vezes 1000. Então, à medida que eu vou aumentando de 1000 em 1000, eu vou trocando o prefixo. Então, por exemplo, 1 megawatts tem 1000 quilowatts, que tem 1 milhão de watts. A unidade base é o watts. Watts. O prefixo, ele só indicou por quanto que o valor está sendo multiplicado. Aqui, por 10 à sexta. Aqui por 10 à sexta. Aqui não precisa botar, não. Então, esse mega representa essa potência aqui. Então, para valores grandes, a gente utiliza esses daqui. Tem que saber isso? Muito. Muito, porque isso aí cai muito no Enem. E outros vestibulares também, mas o Enem, então, é fundamental. Agora, os prefixos que indicam valores menores, frações muito pequenas, são mili,
micro, nano e pico. O mili representa que o valor está dividido por 1000. Por exemplo, esse dia teve uma questão, caraca, surreal, bicho. 80% dos alunos viram isso. Era uma questão que falava assim, o deslocamento de determinada partícula é de 10 milissegundos. Cara, todos os alunos acharam que era metros por segundo. E teve aluno que me questionou ao ponto do pai na escola falar que eu corrigi a questão errada. Porra, eu não sei quem é mais imbecil. Se é o aluno ou se é o pai que sai de casa para isso. O que é 10 milissegundos? É 0,01 segundo. Por quê? Isso aqui representa o quê? 10 elevado a quanto? 10 elevado a menos 3. Então, isso aqui também é conhecido como centésimo de segundo, que é 1 segundo vezes 10 a menos 2. Então, você vai numa corrida de Fórmula 1, às vezes a diferença de classificação está na faixa de milésimos de segundo. Entre o primeiro colocado e o segundo colocado, a diferença foi de 5 milésimos de segundo. O que é 5 milésimos de segundo? É 5 segundos dividido por 1000. É uma fração muito pequena. Então, esse milésimo é isso aqui, ó. Beleza? Partículas se deslocam com tempos na casa de microsegundos, que são altas velocidades. O que é um microsegundo? É o 10 elevado a menos 6. O que você precisa saber? Que 10 elevado a menos 3 é o valor dividido em 1000 partes. Então, 1 milímetro é 1 metro dividido em 1000 partes. Por exemplo, eu pego essa régua aqui, ó. Eu pego essa régua aqui, ela está graduada em centímetros e milímetros. Cada tracinho desse pequenininho aqui é 1 milímetro, porque ela está dividida em 1000 partes. Tem 1000 tracinhos desse pequeno aqui, ó. 1000. Beleza? Tem 100 centímetros, ó. 100 centímetros, ou dividido em 1000. Ela está dividida em 100 partes de centímetro e 1000 partes de milímetro. Então, 1 milímetro é uma parte em 1000. Uma parte em 1000 do metro. Entendeu? Então, por isso, é 1 dividido por 1000. Aqui, 1 dividido por 1 milhão. O nano, 10 elevado a menos 9. 1 dividido por 1 bilhão. Um nanograma é 1 bilionésimo da grama. Né? Você imagina se pegar um punhado de areia e quiser tirar 1 nanograma de areia dali. É menos que 1 grão de areia. É 1 bilionésimo da grama. Você não tem nem balança com a capacidade de medir isso. As balanças mais precisas que a gente trabalha comumente, não em laboratórios, mas tipo em farmácia de manipulação, ela mede micrograma. Bilionésimo da grama, se duvidar, até a massa de ar que está ali em cima pode interferir na medida. Até o ar que está ali. Então, é uma medida muito pequena, né? E o pico, que é menor ainda, 10 elevado a menos 12, que é dividido por trilhão. 1 dividido por 1 trilhão. Então, esses prefixos vão acompanhar diversas grandezas físicas e é fundamental que vocês saibam o que cada um significa. Beleza? Esses daqui para valores maiores daquela grandeza e esse aqui para valores menores de determinada grandeza. Beleza? Eu sempre conto essa história, né? Que teve um ano que caiu uma questão de química no vestibular da Estácio que deu a massa em nanograma. Muita gente não conseguiu nem fazer porque não sabia o que era isso. Aí teve uma menina que falou assim, Ramon, eu coloquei em micrograma, tem algum problema? Eu, claro. Se você for preparar um remédio para um paciente seu, já que você quer fazer medicina, e você troca o micro pelo nano, você está dando uma dosagem 1000 vezes maior, 1000 vezes menor, porque eles também estão separados na escala de 1000. Aí você vai lá, o médico fala que determinado composto lá para uma cardiopatia, que é para uma doença cardíaca, precisa ter uma concentração, a massa de tantos nanogramas de um composto. Ah, errei, coloquei em mili. Tem problema não? Tem. Eu estou dando 1 milhão de vezes mais da dosagem da porra do remédio para o paciente.
É por isso que muita gente morre, cara. Por falta de conhecimento. Se o cara não sabe o que é milho e o que é micro, ele mata um paciente, rapaz. Uma farmacopulação que troca isso aqui mata uma pessoa. Dependendo do composto, uma diferença de 1000 vezes mais na corrente sanguínea, mata o cara. Então não é uma coisa tão simples. É por isso que a gente bota vocês para estudar. E é por isso que eu me preocupo quando o vestibular começa a não ter mais concorrência. Porque entra qualquer um sem base. E, galera, tudo tem uma razão, né, cara? Ensino superior, ele parte do princípio que você já tem educação básica e média. Aí você entra na faculdade sem educação básica, fala nem a média. Que é o que tem acontecido, cara. Eu tenho alunos aí que começaram a fazer medicina no primeiro ano do ensino médio. Por quê? Porque está fácil de passar. Nossa legislação permite qualquer coisa. Então o pai vai lá, paga um dinheiro, o advogado entra com mandado de segurança, emancipa o moleque, aí bota um menino com 15 anos para fazer medicina. Pode ser que ele seja um gênio, mas pode ser que simplesmente a família dele tenha muito dinheiro. Aí daqui a pouco esse cara está no hospital atendendo gente. Ou está construindo um prédio, se for um engenheiro, né? Qual o conhecimento desse cara? Uma coisa é ele ser genial. Teve um moleque que passou para a Federal do Paraíba com 14 anos, mas passou para a Federal do Paraíba. O moleque vai ser o médico mais novo, está se formando esse ano. É o médico mais novo da história do Brasil, está formando com 20 anos de medicina. É o médico mais novo formado da história do Brasil. Ele entrou na faculdade com 14 anos, na Universidade Federal do Paraíba. Foi até quando o Enem mudou a regra, né? Agora o Enem você só consegue entrar na faculdade com a nota do Enem para a faculdade pública se você tiver concluído o ensino médio sem supletivo. Então, hoje o cara não pode no primeiro ano, passei para engenharia na UENF, eu vou. Não, o Enem não permite mais, depois desse caso, esse menino da Paraíba. Que ele, um menino gênio, um moleque do caralho, passou para a Federal da Paraíba com relação ao candidato vaga absurda, ele passou com 14 anos. Mas, porra, o moleque é genial, né? Mas mesmo assim, por questões psicológicas, o moleque está no curso de medicina, vai ver muita coisa complicada e tal, então o Enem decidiu fazer isso. Mas para particular é uma zona, entendeu? Aí você pega um vestibular para a Unig, por exemplo, que hoje a relação candidato-vaga é 1 para 1, nem pela qualidade da faculdade, que é uma boa faculdade, mas pelo preço, né, mesmo? 12 mil, 11 mil, 12 mil, quem tem condição de pagar? Quase poucas pessoas. Aí o pai levou um filho do primeiro ano e do terceiro ano, os dois passaram, os dois começaram a faculdade. Menino no primeiro ano. Ou seja, com certeza não sabe nada disso aqui. Você acha que o professor da faculdade vai parar? Vamos lá, ó, micro é isso. Não é porra nenhuma. O professor vai chegar e falar, para você reanimar o cara tem que dar uma injeção de tantos microgramas de adrenalina na veia. Hã? O que é isso? Você acha que ele vai parar na aula para perguntar? O professor vai explicar? Aí depois esse cara está aí atendendo os outros, entendeu? Então, tem um sentido o porquê das coisas. Então, a gente precisa ter uma base, porque isso aqui, teoricamente, é pré-requisito lá na frente, para algumas áreas, entendeu? Para algumas áreas é pré-requisito lá na frente. Se não souber, beleza. Para a gente finalizar a aula, falei dos prefixos aí, vou tirar uma foto e mandar para a galera. Para a gente finalizar as aulas, vamos fazer algumas, a partir do que a gente aprendeu aí, fazer algumas conversões de unidade de medida importante, para a gente poder caminhar para o final da aula. A previsão minha era acabar às 10h30 mesmo. Porque, tipo assim, o que acontece, galera? Eu não fico perdendo tanto tempo com vocês para falar disso, porque sempre que eu dou aula disso, eu sempre vou lá e mostro para vocês, né? Quais são as unidades envolvidas e tal. Quais são as unidades de medida que estão envolvidas naquele sistema, como que eu faço para converter. Só que, tipo assim, por exemplo, o Cadu está falando ali, Ramon, em relação a essa questão que você falou, tem algumas coisas que vale a pena a gente saber que ajuda muito, que é o seguinte: eu só posso somar ou subtrair grandezas com a mesma dimensão. Por exemplo, esse dia eu estava mostrando isso para os alunos ficaram até meio surpresos, né, que eles não imaginavam isso. Todos vocês já estudaram essa equação aqui comigo, né? Sim ou não? Estudaram, né? Só que eu não expliquei para vocês, que eu deixei para explicar hoje, o seguinte: eu estou somando coisas, tá? A unidade desses caras tem que sair uma só. Em que sentido, Ramon? Eu só posso somar grandezas de mesma unidade.
Então, posição é dada em qual unidade de medida, geralmente, no sistema internacional? Posição é uma medida de comprimento. Comprimento é dado em qual unidade? Metro. Velocidade vezes tempo tem que dar metro. Velocidade. Por isso que ela tem que estar em metro por segundo. E eu multiplico pelo tempo em segundo. Então, olha só. Presta atenção. Ai, meu Deus. S0, ó. S0 em metro. Mais V0 em metro por segundo vezes tempo em segundo. Mais aceleração. Qual unidade você tinha falado, Cadu? Metro por segundo ao quadrado é a aceleração vezes tempo ao quadrado, segundo ao quadrado, sobre 2. Né? Olha como é que a unidade fica certinho. Aqui está o metro. Metro por segundo vezes segundo, segundo vaso, sobra o quê? Metro. Segundo ao quadrado, vaza por segundo ao quadrado. É por isso que o tempo está ao quadrado. Sobra o quê? Então, no final, isso aqui vai ter dimensão de quê? Metro, posição. Então, aceleração vezes tempo quadrado, porque o 2, ele aparece na equação, mas 2 não tem unidade de medida. Aceleração vezes tempo ao quadrado vai ter dimensão de quê? Metro. Tudo bem? Velocidade vezes tempo tem dimensão de quê? Metro. É por isso que eu falo com vocês, ó, quando o movimento é uniforme, eu posso calcular a distância multiplicando velocidade vezes tempo. Você quer botar V igual a delta S sobre delta T? Se a velocidade estiver em quilômetro por hora, o tempo tem que estar em hora para o espaço sair em quê? O espaço sair em quilômetro. Agora, se eu boto quilômetro por hora vezes segundo, não dá para cortar. Por isso que está errado. Então, a análise dimensional é isso. Por exemplo, vou pegar uma outra área agora. Vou pegar uma outra área aqui diferente. P é igual a P0 mais DGH. A gente estuda isso aqui em hidrostática. Vamos estudar. D é a densidade do fluido, G é a gravidade e H a profundidade do fluido, a altura da coluna de líquido. Pressão é dada em Newton por metro quadrado. Essa é a medida de pressão. Essas unidades aqui do DGH tem que sair em Newton por metro quadrado. Aí eu preciso saber o que é um Newton. Newton é unidade de força, segundo a lei de Newton, massa vezes aceleração. Por mais que você não tenha estudado isso aqui comigo, você já viu isso alguma vez na vida. Um Newton é massa, quilograma, vezes aceleração. A aceleração é ΔV sobre ΔT. Velocidade é ΔS sobre ΔT. Aí você vai vindo, ó. Espaço tem dimensão de quê? Comprimento. Comprimento no sistema internacional, metro. Tempo tem dimensão de segundo. Então, velocidade é metro por segundo dividido por quê? Segundo, que vira o quê? Metro por segundo ao quadrado, quando eu faço a divisão de fração, né? Aí aqui eu vou ter quilograma, que é massa, né? Massa, quilograma, vezes metro por segundo ao quadrado. Então, isso aqui tem que ter dimensão de força e área. Então, vamos ver. Densidade. Densidade é massa por volume. Massa em quilograma. Volume é medida de comprimento elevado a quê? Falamos disso hoje. Volume é medida de comprimento elevado a quê? Ao cubo. Então, metro cúbico. Então, densidade, quilograma por metro cúbico. Gravidade é o quê? Já estudamos isso. O que é a gravidade? Aceleração. Então, ela é dada em quê? Metro segundo ao quadrado. A altura é uma medida de comprimento linear. Então, é dada em quê? O que é quilograma metro por segundo ao quadrado? Newton. Esse metro corta com metro cúbico, sobra o que embaixo?
Metro em cima, metro cúbico embaixo. Sobra o que embaixo? Metro quadrado. Então, essa unidade aqui, ó, Newton por metro quadrado mais Newton por metro quadrado. Tudo sai, galera. Tudo sai. Entendeu? Então, aqui, ó, eu demonstrei para vocês que eu só posso somar grandezas que tenham a mesma dimensão. Então, eu sei todas as unidades que eu posso trabalhar aqui. Aqui também. Densidade, massa sobre volume, quilograma por metro cúbico. Está aqui. Gravidade, metro por segundo ao quadrado. Altura em metro. Quilograma metro por segundo ao quadrado é massa vezes aceleração. Massa vezes aceleração é força. Força é dada em quê? Newton. Metro cúbico embaixo do volume, dividido por metro em cima da altura, sobrou o quê? Metro quadrado. Por que isso aqui é Newton por metro quadrado, Ramon? Porque pressão é força sobre área. Cara, se você aprender, e você não vai aprender hoje, você tem que exercitar isso. Toda vez que estiver estudando uma matéria nova, porra, qual unidade isso aqui? Você vai fixar a forma muito mais fácil na sua cabeça. Dê esse exemplo aqui, vou dar outro agora, para a gente fechar. Tem uma grandeza física, cara, que ela está praticamente em toda física. Ela está praticamente em toda física e ela é importante demais. Quer ver? Ó, energia. Isso aqui é uma coisa que a gente exercita toda vez que a gente está estudando uma grandeza em física nova. Mas a energia, a base do conceito de energia vem da mecânica. Que energia é a mesma coisa que trabalho. Por mais que vocês não tenham estudado isso ainda, a galera que entrou nova, você sabe que trabalho, eu estudou alguma vez na vida, que trabalho, que pode ser dado por essa letra grega aqui, ou W, é o produto da força pelo deslocamento. E a definição a unidade de energia e trabalho é o Joule, para quando a força está em Newton, o deslocamento em metro. Acabamos de ver o que é o Newton. Massa vezes o quê? Aceleração, não é isso? Quilograma metro segundo ao quadrado, vezes esse metro que está aqui. Então, isso aqui, ó, é o Newton. Segundo a lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Beleza? Vezes esse metro aqui do deslocamento. Aí nós vamos chegar aqui, trabalho, que é Joule, é Newton vezes metro quadrado, segundo quadrado. E o Enem tem costumado a escrever muito assim, ó. Newton vezes metro quadrado vezes segundo elevado a menos 2. Toda vez que você tem uma grandeza do denominador, você pode subir ela com expoente sinal contrário, é a mesma coisa. Então, o Enem tem trabalhado muito com as grandezas assim. Por exemplo, só para dar um exemplo aqui, metro por segundo, o Enem não está escrevendo mais assim. Ele está escrevendo igual o Ed sempre escreveu, metro vezes segundo elevado a menos 1. Metro por segundo ao quadrado, ele não está escrevendo assim, está escrevendo metro vezes segundo elevado a menos 2. Quilograma por metro cúbico, ele não está escrevendo assim, ele está escrevendo quilograma vezes metro elevado a menos 3. Então, fiquem ligados nisso, né? Que às vezes você fala, por que é isso aqui? Isso aqui, na verdade, é isso, é porque isso aqui está no denominador. Toda vez que está com expoente negativo, está no denominador. Então, isso aqui é a unidade de trabalho e energia. Trabalho e energia. Tudo que for energia tem que ter isso aqui no final. Tudo que for energia tem que ter isso aí no final. Exemplo. Energia cinética. Vocês lembram a fórmula? Massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Unidade de massa. Quilograma. Unidade de massa, quilograma. Unidade de velocidade. Metro por segundo. Só que a velocidade está elevada a quê? Então, isso aqui vai ficar quilograma, metro quadrado por segundo quadrado, ou quilograma, metro quadrado, segundo elevado a menos 2. Joule. Então, eu sei que as unidades que eu tenho que trabalhar aqui, por exemplo, deu a velocidade em quilômetro por hora. Para a energia cinética em Joule, não pode. Então, o que eu faço? 1 quilômetro
por 1 hora, 1 quilômetro, 1.000 metros. 1 hora, 3.600 segundos. Então, olha só. Quilômetro por hora, metro por segundo. Simplifico por 1.000 em cima e por 1.000 embaixo. Vai dar 1 sobre 3,6, que é o fator que a gente usa. Então, quilômetro por hora, metro por segundo. Daqui para cá, divide por 3,6. Daqui para cá, multiplica por 3,6. Sim. Não. Então, vamos lá. Você quer saber como converte a aceleração? Metro por segundo ao quadrado. O metro tem quantos quilômetros? Estranho falar isso, né? Na verdade, 1 quilômetro tem 1.000 metros. 1 metro é 10 elevado a menos 3, né? Quilômetro para metro multiplica por 1.000, metro para quilômetro, divide por 1.000, muito bem. E o tempo? 1 segundo é igual a 1 sobre 3.600 da hora. Então, aqui você vai ter que colocar 1 sobre 3.600 ao quadrado da hora. É isso aí. Se eu quiser passar de quilômetro por hora ao quadrado para metro por segundo ao quadrado, 1.000 metros, 3.600 ao quadrado segundo. É assim que eu converto. Eu vi cair uma vez na questão, mas não vi precisando converter. Porque o que acontece? Aqui, se ele te der aceleração em quilômetro por hora ao quadrado, é mais vantagem você converter o tempo para hora, deixar nessa unidade aqui. Entendeu? Ao invés de passar ela para metro por segundo ao quadrado, que vai te dar uma conta muito fodida, mas na verdade é isso, você passa de quilômetro para metro e de hora para segundo. Só que a hora está ao quadrado, né? Aí vai dar uma conta bem chata para fazer. Entendeu? Então, galera, qualquer forma de energia, se eu colocar em unidade do SI, vai sair no final isso aqui, ó, que é o Joule. Entendeu? Então, basicamente é isso. Tudo que eu coloco nas unidades, eu consigo achar qualquer grandeza física e muitas vezes eu consigo achar a fórmula através disso. Entendeu? Eu lembro que teve uma vez, né, que um aluno falou, ele chegou no final da prova, foi uma prova da UERJ, e a gente faz o nosso cronograma do curso pensando no exame de qualificação da UERJ no meio do ano. E a UERJ sempre cobra a mesma coisa no exame de qualificação, porque não deu para a galera ver muita coisa no meio do ano. Aí eu nunca trabalhava eletrostática no primeiro semestre, porque não caía na UERJ, trabalhava no segundo por causa do Enem, por causa das provas discursivas e outros vestibulares. Nesse ano, a UERJ colocou uma questão de eletrostática, né? Que é uma matéria que eu não tinha visto. Só que eu fiquei muito feliz que todos os meus alunos acertaram a questão, porque eles falaram, pô, amor, estava fácil, por quê? Olha, era a questão que era a seguinte, ele te dava o campo elétrico em volt por metro. E te dava DDP em volt. E queria saber a distância em metro. Era mais ou menos assim a questão. Aí, eles pensaram o seguinte, para o campo elétrico estar em volt por metro, é que ele tem que ser a razão da DDP pela distância. E tem essa fórmula aqui. O campo elétrico está em volt por metro, ele tem que ser a razão da DDP em volt pela distância em metro. Então, você chega nessa fórmula aqui, ó, que U é o produto do campo elétrico vezes a distância. Então, eles chegaram pelas unidades de medida. Eles não sabiam a fórmula, não tinha dado para eles. Mas todos eles acertaram a questão. Eu falei, pô, galera, que é uma questão de eletrostática, a gente não viu a fórmula ainda. Eles, não, Ramon, a gente fez por análise dimensional. Eles olharam para as unidades e chegaram na fórmula. U é igual a E vezes D. Se você multiplicar o campo elétrico entre duas placas pela distância entre as placas, você calcula a DDP entre as placas. Entendeu? Então, tipo assim, o bom de trabalhar a unidade de medida é que você não fica refém de decorar a fórmula. Se você começar a olhar as unidades do sistema, não, peraí, tem 1 metro quadrado aqui, tem isso aqui, entendeu?
Então fica mais fácil. Então é isso aí, galera. A ideia hoje foi dar essa visão geral para vocês. Espero ter ajudado aí vocês algumas coisas. Uma aulinha rápida, eu gosto dessas aulas sábado por isso. Você vem aqui rapidinho, a galera não entende. Tipo assim, a gente vai começar a fazer muito isso agora no segundo semestre. Faz um sábado sim, um sábado não, vocês vão ter alguma atividade aqui, uma resolução de prova, ou vir resolver algumas questões da apostila, entendeu? E vale muito a pena, cara, porque é um horário que, tipo assim, talvez para a gente pensar em sentar estudar alguma coisa, bate aquela preguiça mesmo. Você vem para cá, praticamente, pô, aprendi bastante coisa, já dá para curtir meu final de semana, entendeu? Então, a gente vai começar a fazer muito isso agora no sábado, espero que vocês tenham gostado, e vamos ver próximo para a gente marcar para a gente fazer uma brincadeira aí, tá bom? Tamo junto, galera. Beijo para todo mundo. Beijo, Ramon. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi?